Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para falar do grande amor de Deus para conosco. Estamos numa campanha Meu Lar é uma bênção, e nossos lares têm sido uma bênção nos últimos dias. Eu vou ler aqui em Mateus, o capítulo 12, do versículo 46 em diante. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar. Todos já acharam? Amém? A palavra de Deus nos fala hoje no livro de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 46. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Meus irmãos, essa palavra nos traz muita riqueza de informações, e eu queria começar aqui a falar sobre essa palavra com uma pergunta. Naquele tempo Jesus estava entre nós, estava na terra andando, e foram ter com eles os irmãos e a mãe dele. Tiveram dificuldade para falar com ele, porque a multidão era muito grande. E eu pergunto aos irmãos: o que estamos fazendo para falar com Jesus? Hoje não temos dificuldade. Basta nos ajoelhar, basta nos entregar. Nós não temos dificuldade para falar com ele. Eu prossigo aqui. Como estamos procurando Jesus hoje? Pelo amor que temos por ele, por gratidão a ele, pela sua presença em nossas vidas, ou estamos vivendo pela misericórdia somente e não estamos procurando Jesus? Claro que a gente tem orado, a igreja tem se reunido unicamente pela presença dele. Não é por outra coisa, não é por outro caminho. Então, às vezes a gente se lembra quando, como a gente fala aqui no mundo, quando a coisa aperta, né? E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema, mas era a maneira como eu vivia.
e joelhava quando a situação ficava difícil, mas tão pouco agradecia depois que a maré baixava, que estava tudo tranquilo. Então, meus irmãos, no livro de Mateus, lá no começo, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 33, nos diz: busque primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Prosseguindo com a leitura, no verso 48, Jesus respondeu ao que trouxe o aviso para ele: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é minha mãe, é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Meus irmãos, nós estamos nos reunindo aqui no templo 2 vezes por semana, às vezes 3, e estamos nos reunindo em casa, conforme já foi dito aqui, a última pregação do evangelista Silvano, nosso ministério começa em casa. Meu irmão, minha irmã e minha mãe somos nós. Somos a igreja de Jesus aqui na terra. Somos os representantes dele aqui na terra. Estamos nos reunindo. Nos últimos dias tivemos, quando começou essa campanha, tivemos uma célula, um dia de oração em nossas casas. Na outra semana, e logo agora tivemos outra célula. Provavelmente a semana que vem teremos orações de novo. Irmãos, eu fiz um comentário aqui no dia da oração dos homens, na nossa reunião. Fiz um comentário que, pela misericórdia de Deus, com a idade que eu estou, já chegando aos 67, eu não tenho mais nada para pedir. Eu fiz esse comentário aqui, não é palavra jogada fora, é do fundo do meu coração. Eu não tenho motivo para pedir mais nada, mas para mim, mas em minhas orações, eu estou pedindo, estou orando todos os dias por todas as famílias que estão nessa igreja. Por que não dizer por toda essa vila, essa cidade onde nós moramos, orando por todo o povo que tem na terra, pedindo bênçãos sem medidas. Meu lar é uma bênção. Todos os lares de pessoas aqui representadas são bênçãos, esses lares. Vamos multiplicar essas bênçãos. Vamos trazer para o templo as bênçãos dos nossos lares. Vamos trazer para o templo. Vamos trazer para os nossos comércios. Vamos trazer para os nossos vizinhos. Deus está nos abençoando com tanto. Não sejamos orgulhosos. Vamos trazer essas bênçãos. São alguns lugares aí pelo mundo afora, ninguém tem mais a oportunidade de estar pregando uma palavra igual eu estou aqui. Não tem oportunidade de ter um templo aberto como a gente tem aqui,
cumprindo suas agendas, seus horários. E a gente tem toda essa liberdade, meus irmãos. Temos toda essa liberdade. E às vezes, como eu falei uma vez aqui, falando por mim, eu cheguei a negligenciar a liberdade que eu tive, as oportunidades que eu tive. Meus irmãos, a igreja começa em nossos lares. Caso contrário, se não tivéssemos adorando a Deus em nossas casas, nossos lares não seriam uma bênção conforme estamos fazendo, está sendo. Não existiria bênção em nenhum lar que não tiver a presença de Deus, que não tiver agradando a Deus com orações, com jejuns, com sabedoria ao falar. Se não tiver a presença de Deus, se a gente se afastar, as coisas não prosseguem da mesma maneira. É no lar que a gente começa a igreja. É no lar que o dono de casa é o sacerdote, é a esposa, é a ministra da palavra, é do louvor, é no nosso lar. Eu não gosto de ficar falando de coisas minhas, mas ultimamente eu estou louvando o dia inteiro, porque sempre tem um aparelho ligado lá em casa e está tocando um louvor. Eu não me lembro quando eu vi uma televisão. Acho que eu tinha, talvez, faz uns 30 anos. Que para vocês é muito, para mim não é não, tá? Faz uns 30 anos que eu vi uma televisão. E naquele tempo eu me apegava no jornal, uma coisa, uma notícia. E hoje, infelizmente, é o pior lugar que tem para se ver uma notícia. É na televisão. Então, para mim acabou a televisão faz aproximadamente uns 30 anos. Mas uma época, eu nunca gostei de som em carro. Eu tive um caminhão durante 3 anos, meu. Dos outros eu trabalhei durante 26 anos. Eu tive um caminhão meu. No dia que eu vendi, a pessoa perguntou: esse som funciona? Eu digo: como é que eu sei? Nunca liguei, meus irmãos. Nunca liguei. Hoje eu já ouço um louvor no meu carro, ouço louvor em casa, automaticamente. É a primeira coisa a ser ligada dentro de casa, é um aparelho e é tocando um louvor. Minha esposa está ensaiando e eu estou aprendendo. Às vezes até deitado ainda já estou aprendendo. Irmãos, essas são as bênçãos que chegam até o nosso lar. É através do louvor, da palavra. A gente lê uma palavra na Bíblia e comenta, oração. Eu devo confessar que sempre fui preguiçoso para orar. Depois que me converti, aliás, estou me convertendo, né, irmãos? E mudei completamente. E na oração é a oportunidade que a gente tem de falar com Deus, de pedir pelo irmão, pedir, agradecer. Eu agradeço toda hora por mais um ano que vou completar já agora em setembro. E agradeço todo dia quando eu me levanto. Eu digo: opa, levantei, mais um dia. Obrigado, meu Pai, por mais um dia na minha vida, menos um para viver. E são essas coisas. Foi pregado aqui pelo pastor, pelo evangelista, sobre bênção no lar, sobre
dos pais no lar. E a bênção nos lares começa pelos mais velhos, pelos pais. Qualquer filho que for criado num lar cristão, num lar que tenha ensinamento, que tenha palavra, que tenha oração, que tenha jejum, qualquer pessoa que for criado num lar desse é abençoado desde que nasce. E leva para a vida um grande conhecimento da palavra de Deus, das orações. Quando essa pessoa vai crescendo, que vai tomando conhecimento da vida, que vem os perrengues, essa pessoa vai dizer: meu pai me ensinou a orar nessa hora, meu pai me ensinou como me comportar nessa hora. E esses ensinamentos, esses comportamentos que é passado para os filhos, não quero generalizar não, mas a maior educação de família tem nos lares cristãos. É onde se tem educação em família, nos lares cristãos. São os pais que dão ensinamento nos lares cristãos. A maior parte dos lares que as pessoas não são cristãos, às vezes cria o filho do tipo: eu agora estou ocupado, eu agora vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Existe até algumas, não sei como é que eu posso dizer, algumas histórias de filho chegar e pedir para o pai: quanto o senhor ganha por dia lá, meu pai? Eu ganho tanto. Quanto custa uma hora sua, meu pai? Custa tanto. Eu juntei um dinheiro aqui, está aqui, meu pai. Só uma hora, eu só quero uma hora sua. Eu tenho certeza, meus irmãos, em nenhum lar cristão o pai vai precisar de vender uma hora para o filho ficar com ele. Em nenhum lar cristão o pai vai passar por esse tipo de sei lá, se é constrangimento ou o que posso dizer. Porque é na igreja, quando eu digo na igreja, o cristão, a igreja começa em casa, é na igreja, no templo, na nossa casa ou no templo que aprendemos a criar nossos filhos, a darmos atenção para eles, para o nosso cônjuge e assim por diante. Para aquele vizinho, dificilmente se vê falar assim: eu não gosto do meu vizinho porque ele é crente, eu não gosto do meu vizinho porque ele é evangélico. Raramente alguém vai ouvir isso: fulano não gosta de mim porque eu sou crente. E se houver algum tipo de comentário desse tipo, são pessoas sem nenhum tipo de conhecimento, que são as pessoas que podem até chegar a não gostar do vizinho porque ele é crente. Todos os lares da nossa igreja, todos os lares dos nossos irmãos são uma bênção. Aleluia. Deus tem nos abençoado muito, nossas orações. Como eu já falei aqui, eu agradeço todos os dias pela minha vida. Não perderei nenhuma oportunidade de falar do amor de Deus para conosco. Não vou perder nenhuma oportunidade de ler uma palavra da Bíblia, de passar um conhecimento que eu tiver, ou que Deus colocar na minha boca, para que vá direto aos corações dos irmãos. Não perderei nenhuma oportunidade mais. Eu já fiz isso por falta de conhecimento. Eu tive na história da minha vida, isso que eu estou fazendo aqui era o meu palco, dando treinamento para as pessoas. E
sempre dentro de uma linha do que eu conhecia, para as pessoas que interagiam comigo, se fizesse uma pergunta, eu não podia passar em branco sem responder. Então meu trabalho era esse. Primeiro dia aqui na igreja, a primeira oportunidade que eu tive na igreja, o evangelista Silvano, né? Que era nosso pastor, estava sentado ali onde está o irmão José, por ali. Eu vim dar a palavra de oferta. E eu comecei, eu acho que eu vim eu tenho esse negócio de vir no impulso, e eu vim para cá no impulso. 3 palavras e faltou tudo. E eu fiquei olhando para ele, nem sequer eu tinha como dizer, pastor, faça alguma coisa. Nem isso saiu. E eu fiquei gesticulando, sei lá, depois falei, pastor. Aí ele, como bom conhecedor, né, veio e socorreu a situação. E aquilo para mim foi um desafio. Eu comecei a orar por isso. Comecei a orar porque eu sempre tive o controle do microfone, toda vez que foi me dado. Eu sempre tive. Só que era com coisas do homem. As coisas dos homens são fáceis, principalmente quando a gente está na liderança, está lá em cima. É fácil, gente. Agora aqui, a gente sabe quem está na liderança. A gente sabe e não podemos falhar. Eis a questão, não, aqui não é lugar de falhar. Então, eu passei por isso. Eu prometi para mim mesmo que eu ia orar, ia prosseguir na caminhada, ia dar o melhor de mim. E hoje estou tendo essa oportunidade. Em nome de Jesus, eu agradeço todos os dias por isso. E então são isso, meus irmãos, que acontece na vida de uma pessoa, principalmente quando a pessoa está em dúvida com o que está acontecendo com ele, que era o que eu tinha. Eu dizia, mas eu não sou de dizer não vou fazer. Cada situação para mim é um desafio. E meu desafio maior é aqui, ó, está na Bíblia. Toda a resposta está aqui. Toda a resposta está aqui. Para a honra e glória do Senhor, eu tenho aprendido muito. E talvez eu não tenha palavras bonitas para apresentar para os irmãos, mas o que eu falo é do coração. São palavras que Deus está me guiando para ser falado para os irmãos. Aleluia. Meus irmãos, continuando aqui, quando Jesus falou para a pessoa aqui que foi lá falar para ele, teu pai, tua mãe, teus irmãos estão aí fora, quero falar contigo. Hoje nós não precisamos bater numa porta, ou não precisamos passar pela multidão para falar com Jesus. Ele está batendo na nossa porta todos os dias. E qualquer cristão que tiver preparado ou se preparando, vai estar atento para atender, para falar com ele todos os dias. Nós estamos caminhando para o mesmo lugar. É o que o coração da gente pede, é o que a gente faz todos os dias. E tem, meus irmãos, alguns
eu vou dizer até da nossa igreja, tem pessoas que estão, não sei se eu digo morno ou se eu digo frio, mas estão assim, parados. E eu quero deixar Deus manda um recado para a esposa desse nosso irmão. Prossiga nas suas orações. São ela quem vai alimentar o espírito do seu esposo. Prossiga nas orações. Nós, igreja, vamos orar por esse irmão que está, eu não posso dizer, está esfriando, está morno, ele está afastado, está tocando a vida dele. Era uma pessoa muito presente aqui na igreja. A igreja toda está orando. E a gente sabe que a oração da esposa dele é frequente nessa situação. A igreja está orando, cada família está orando por todas as outras famílias nesse nossos dias de orações, nos nossos cultos, quando terminamos o nosso culto aqui, estamos fazendo oração por todas as famílias. E a gente sente a presença, a falta da presença das pessoas que não estão vindo à igreja. A gente sente a falta, mas às vezes a gente não tem um argumento para chegar na pessoa e falar: o que estamos fazendo? Orando, estamos orando. Não é eu que estou orando, a igreja toda está orando. Inclusive foi falado aqui no dia das nossas orações dos homens. Vamos orar pelos irmãos que estão esfriando, que estão calmos demais, estão em casa, não estão se congregando. Vamos orar por esses irmãos. E para que as pessoas saibam diretamente. Irmã Daiane, pelo seu esposo. É pelo seu esposo. A gente sabe o tanto que a senhora é guerreira, que a senhora não está. Continue em oração. E não é o povo da igreja que está sentindo falta dele. É o compromisso que ele tem com Deus. Jesus está sentindo a falta dele. A gente está orando para que pelo menos ele esteja em oração lá também, para que passe por essa, eu não sei como eu posso dizer, por essa temporada e volte para casa. Amém? Meus irmãos, a gente tem o costume de orar. A gente tem o costume de orar por uma pessoa. Às vezes, a outra hora, a gente, claro, tem umas ocasiões que a gente não tem como deixar, né? Mas essa nossa campanha, Meu Lar é uma Bênção. Vamos orar por todos os lares. Vamos orar por todos os lares. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas a minha oração eu começo dentro da minha casa e saio para fora e contemplo toda essa realidade. E dentro da realidade de toda a nossa vila aqui, eu estou orando a Deus por casa,
começando das mais perto da minha casa e até as últimas. É isso que eu estou fazendo. Eu não estou pedindo para mim mais nada. Eu tenho tudo o que eu queria na vida, eu tenho. Saúde, para minha idade eu estou muito bem. E eu agradeço todo dia a Deus por tudo que eu tenho, pela tranquilidade que eu estou vivendo. Agradeço a Deus pelo fato de eu estar caminhando na presença dEle. Eu agradeço todos os dias. E estou orando pela comunidade, estou orando pelos irmãos, pela nossa igreja. Amém? Quando a gente passa às vezes por certas dificuldades e às vezes a gente joelha no chão e ora, e eu não sei se eu posso falar que isso é orgulho, mas a gente às vezes ora sozinho e não tem coragem de chegar no irmão que é da confiança da gente, que está na igreja com a gente, e falar para ele: ô meu irmão, me ensina aí como é que eu saio daqui. Eu não sei se todo mundo tem isso, mas eu tinha muito isso. Certas horas eu dou o nome de orgulho para isso. Certas horas eu dou o nome de orgulho, mas eu não me sinto orgulhoso com nada. Mas não deixa de ser uma bobagem, um orgulho que ultimamente, graças a Deus, eu tenho muitos amigos aqui dentro da igreja, aqui na igreja, começando pelo pastor. Cada situação que eu passo, seja para me alegrar, eu estou me alegrando com os irmãos. E mesmo porque enquanto eu me alegro com os irmãos, se um dia eu tiver que passar por uma dificuldade, e eu vou ter os irmãos para chorar comigo também. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus veio ao mundo, passou pelo Calvário, foi morto na cruz por nós. E muitas vezes, quando a gente está lá fora, a gente acha que não, eu vivo sozinho. Eu pensei muito isso. Não, isso aqui para mim é fichinha. É uma palavra bem usada no mundão, né? Isso para mim é fichinha. Depois que a gente se converte, depois que estamos numa igreja e a gente vê situações que a gente próprio passa e vê que sozinho não seria o fim, seria o último marco, seria ali, não passaria dali. Como a irmã falou do filho dela que teve um começo de AVC, sozinho ele não teria feito nada, não tem como. Deus colocou o irmão José junto com ele, e não foi simplesmente para ir junto com ele, não. Vai lá, vai com esse que tu vai precisar dele. Pela misericórdia de Deus, a gente, quando vai passar por uma situação, ele já antecipa um anjo para estar do lado da gente, para nos proteger, para nos livrar de alguma coisa, de algum mal que possa acontecer. Meus irmãos, eu tenho 4 anos que comecei a congregar, que comecei a me converter. Eu aprendi nesses 4 anos, pelos 63 que eu já tinha vivido.
nesses 4 anos eu aprendi pelos 63 que eu já tinha vivido. Se eu fosse um homem convertido com 18 anos, quando eu comecei minha vida de trabalho, o mundo hoje seria outro. Não o mundo, mas eu dentro do mundo seria outra pessoa. Dentro de 4 anos, tanto conhecimento que eu consegui dentro da igreja, congregando com os irmãos, com pastores, na disciplina dos pastores, dentro de 4 anos. Então uma vida toda, 63 anos são muito tempo. 63 anos eu não aprendi nada. A única coisa que eu era temente a Deus com tudo. Nunca fui de blasfemar, eu sempre fui temente a Deus. Mas eu orava, às vezes, como eu falei no começo aqui, na hora do apuro, orava, oh meu Deus, não deixa acontecer isso comigo. Mas depois que passou, não passou, está tudo tranquilo. Aí nem orava mais. Então a congregação, a união entre os irmãos, o convívio e a leitura da palavra de Deus, a leitura da palavra, nossas orações. Somos um povo privilegiado na face da terra. Deus nos está dando tudo que muita gente gostaria de ter e não tem. A liberdade, condições para vir à igreja, saúde. Eu não vou me cansar de falar. Todos os males que nos afligir, a resposta está aqui. A resposta está aqui. Vou levantar para que todos vejam. É aqui, meus irmãos, a resposta para tudo. Aqui é o começo das respostas. Conclui-se a resposta que está nesse livro com orações. Fale com Deus. A conclusão do que está escrito aqui, a gente faz com orações. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando da palavra de Deus, do amor de Deus conosco. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.